Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu falo sobre política e economia de uma forma diversa, então vou trazer várias perspectivas sobre o mesmo assunto pra vocês, para que a gente possa refletir sobre. E hoje a gente tá com um quadro semanal, que é o resumo da semana, em que eu pego todas as notícias que eu postei todos os dias no Insta, nos stories, explicando um pouquinho, e resumo em vídeo pra vocês, para que fique mais dinâmico e mais fácil. Começamos com Cássio Nunes e a liberação de cultos e mistas. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF, o Cássio Nunes, que inclusive foi colocado no cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, ele optou pela liberalização de cultos, templos, igrejas, nesse momento de pandemia, porque muitos estados e municípios estavam decretando lockdown e fechando esses locais. Entretanto, Cássio argumentou que isso seria contra a liberdade religiosa e acreditava que deveria sim ser liberado, que os estados e municípios não poderiam ter esse poder de retirar ou paralisar por determinado período. De acordo com ele, ao fazer isso, ao proibir que esses locais funcionem, o que está acontecendo? Está atentando contra o quê? 3 itens, de acordo com os argumentos de Cássio Nunes: a liberdade de locomoção, a laicidade do Estado brasileiro e o direito fundamental à liberdade religiosa. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também se pronunciou nesse sentido, dizendo que era favorável à abertura desses locais e à liberalização do funcionamento. Cássio ainda falava que isso, ao você tratar igrejas, esse tipo de coisa, como algo supérfluo, você está deixando de lado algo que é justamente essencial nesse momento de pandemia para as pessoas. É o local que elas têm para manifestar a sua fé e deveria ser tratado como um serviço essencial, não supérfluo. Entretanto, até esse momento, já tinha uma perspectiva de que a maioria dos ministros do STF não iriam corroborar e não iriam ficar do lado de Cássio. No final das contas, por 9-2, o STF fez essa votação e decidiu que sim, estados e municípios podem proibir a liberalização, o funcionamento de cultos, missas e afins. Os ministros que foram favoráveis à liberalização foram apenas Cássio Nunes e Dias Toffoli. Aproveitando que a gente está falando agora do STF e dos ministros, vamos entender um pouquinho mais como ele funciona, por que tem tantos ministros, por que os ministros ficam tanto tempo no cargo, pra gente conseguir entender melhor como funciona esse sistema e como isso afeta a nossa sociedade. Primeiro eu vou colocar aqui uma tabela em que mostra alguns presidentes da República e a quantidade de ministros que eles nomearam, varia bastante. Como é que funciona? A gente tem, hoje em dia, alguns ministros que foram nomeados pelo presidente atual, como por exemplo Cássio Nunes, que foi nomeado pelo Bolsonaro, mas tem ministros que foram nomeados por outros presidentes da República muito mais antigos. Vou colocar aqui também uma tabelinha dos ministros atuais e quais foram os presidentes que nomearam cada um. Então a gente tem o Fernando Collor, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Michel Temer e o Bolsonaro. O Supremo é composto por 11 ministros. Eles devem ser brasileiros natos, cidadãos, entre 35 e 65 anos. Eles são nomeados pelo presidente da República atual em exercício e têm que ser aprovados pela maioria absoluta do Senado. O cargo é praticamente eterno. Como assim? O cargo é vitalício. O ministro só sai do cargo por renúncia, se ele decidir renunciar, por um processo de impeachment, que a gente ainda não conheceu isso, impeachment no STF, ou por aposentadoria obrigatória, quando o ministro faz 70 anos. O que eles fazem? Simplificando o juridiquês de forma resumida e simples, as atribuições principais deles são: eles julgam que uma lei ou parte dela é ilegal, inconstitucional, que uma determinada norma é compatível com a Constituição, então é constitucional, o descumprimento de algum preceito fundamental da Constituição e extradição solicitada por Estado estrangeiro. Agora eu vou colocar aqui algumas polêmicas, algumas decisões e votações que tiveram no STF ao longo da história, 3 que chamaram bastante atenção e como cada ministro votou. Lembrando que cada uma tem suas especificidades, suas peculiaridades, então se vocês se interessarem, pesquisem mais sobre o caso, porque cada caso é um caso. Aqui é para dar uma ideia geral para vocês. Temos o caso da prisão após segunda instância, como cada ministro votou sobre a prisão após segunda instância, quem foi contra e quem foi a favor. O habeas corpus do Lula, como cada ministro votou sobre conceder habeas corpus ao Lula e evitar a prisão dele, quem foi a favor e quem foi contra. E o mensalão, como cada ministro votou sobre a absolvição de 8 condenados na época pelo crime de formação de quadrilha
do mensalão. Quem foi a favor e quem foi contra. Agora a gente entra na parte do aumento dos custos da construção, aumento do INCC. O INCC é justamente um índice que chama Índice Nacional de Custos das Construções para medir como está a atividade econômica dessa área e como os custos estão aumentando, a parte de materiais e serviços e a parte de equipamentos. Ele vem aumentando muito, é uma coisa perceptível e que tem afetado consequentemente o mercado imobiliário. O mais recente informativo que saiu da CEBIC, que faz esses informativos sobre esses índices, falou que construir está ficando cada vez mais difícil. Além do desabastecimento de importantes insumos, os aumentos dos preços parecem não ter limite. A variação acumulada de 12 meses em março agora de 2021 foi a maior desde 2004. Ainda que esse aumento de preços em março tenha sido um pouco menor do que em fevereiro, a variação continua surpreendendo, porque está sendo um aumento constante e grande e que está afetando. Os aumentos nos preços dos insumos têm um impacto econômico, mas também um social, que a gente sempre aponta bastante aqui nos três lados da moeda, que são coisas que estão interligadas, não tem como separá-las. Principalmente porque afeta as famílias de baixa renda nessa área da construção, porque há programas que são voltados para pessoas de menor renda e que é onde fica muito concentrado o déficit habitacional brasileiro. E com o aumento desses custos, atrasa todo um processo de formação de moradia que iria para essas pessoas com menor renda. Assim, muitos lançamentos são postergados e as incertezas continuam a vir, justamente porque no momento em que são feitos orçamentos, pesquisas e previsões, não se imaginava que a dimensão da proporção desse aumento de preços teria, que está tendo exatamente hoje. Ou seja, menos atividade, menos emprego, menos renda, menos geração de tributos, menos atendimento de moradias para a população de baixa renda e menos desenvolvimento para a economia nacional. As maiores altas de março vêm justamente da parte dos equipamentos, como a gente consegue ver, principalmente condutores elétricos, tubos e conexões de ferro e aço e tubos e conexões de PVC. E aí a gente fala sobre o IPCA. O IPCA também apresenta um aumento. E o IPCA, ele é algo que a gente consegue ver mais, principalmente no nosso dia a dia, porque ele é um índice que mede a variação dos preços de famílias que têm de 1 a 40 salários mínimos e que consomem. Então eles pegam uma cesta básica e colocam vários produtos, então coisas de transporte, combustível, higiene pessoal, alimentos, e vão medindo a variação conforme os meses. E no mês de março teve um aumento. Inclusive, o IPCA de março de 2021 foi o maior que teve de março desde 2015. A gente vem falando bastante sobre isso, que tem visto muito aumento de preço, falando que o IPCA está muito alto, mas como eu mostrei recentemente, a maior parte desse aumento estava vindo da parte de alimentos, principalmente alimentos consumidos no domicílio. Cerca de 60% de todo esse aumento enorme vinha só dos alimentos. Inclusive, curiosamente, os alimentos aumentaram, mas ainda assim estão diminuindo e está tendo uma desaceleração por conta da retomada econômica. As maiores altas vieram do transporte e da habitação. Do transporte, principalmente por conta do combustível, da gasolina, do etanol e também por parte de pneus, seguros de carros e afins. Já a parte da habitação vem principalmente do botijão de gás.